Olá, sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é sobre a distribuição e estrutura da população brasileira, certo? Primeiro, a gente tem que entender os conceitos principais de o que é população absoluta e densidade demográfica. População absoluta é o total de população de um país. Então, por exemplo, o país ele tem um total de população de 4 milhões de habitantes. Então, essa é a população absoluta dele, tá certo? É o total de população que vive naquele país, é a população absoluta. Já a população relativa ou a densidade demográfica é a população absoluta dividida pela área daquele país. Por exemplo, eu pego a quantidade de habitantes do país, 4 milhões, e divido pela área do país, tantos quilômetros quadrados. Aí vai dar tanta população por quilômetros quadrados. Essa vai ser a densidade demográfica. Ah, o país tem 4 pessoas por quilômetro quadrado, 5 pessoas por quilômetro quadrado. Isso vai ser a densidade demográfica, tá certo? É a população absoluta, o número total de habitantes, dividido pela área total do país, pelos quilômetros quadrados, tá certo? Esses conceitos são importantes para a gente entender no futuro várias outras coisas. A gente tem que entender que o Brasil, por exemplo, é um país populoso. Ele tem uma população absoluta muito grande, tá certo? Então é populoso porque tem uma população absoluta muito grande, mas ele é pouco povoado, ou seja, ele tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. A população é mal distribuída. Ela não é distribuída por igual. Tem áreas concentradas, como o Sudeste, com muita gente, e tem áreas pouco concentradas, como o Centro-Oeste, que tem poucas pessoas, tá certo? Os países mais populosos do mundo são os 5 mais populosos: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. E China e Índia, os dois têm cada um 1 bilhão de pessoas. A China já ultrapassou e a Índia 1 bilhão de pessoas. A Índia, do jeito que está crescendo, vai ultrapassar a China em pouco tempo, certo? Então, só a Índia e a China, como a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, a China e a Índia juntas têm 2 bilhões. Então, é muita gente em um país só. O Brasil ocupa o 5º país, né? O 5º país mais populoso do mundo. No Brasil, quem recolhe esses dados da população é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente já estudou sobre ele. Então a gente tem que relembrar. O que são dados demográficos? Dados demográficos são os dados sobre a população, que são aquelas taxas super importantes que a gente tem que recolher sobre a população. De 10 em 10 anos, o IBGE vai de porta em porta perguntar quantas pessoas nasceram, quantas morreram, quantas estudam, quantas trabalham. E o IBGE faz esse censo demográfico para obter esses dados. Por que esses dados são importantes? Porque é por meio deles que a população pode receber benefícios do governo. O governo ele elabora políticas públicas a partir desses dados demográficos. Então, essas políticas públicas são criadas a partir dos dados demográficos, onde precisa construir escolas, onde falta saneamento básico, onde precisa construir hospitais e por aí vai. Então, são dados muito importantes da população, certo? Taxa de natalidade, que vocês já sabem, que é o número de nascimentos, quantas pessoas nasceram num lugar durante o ano. Taxa de mortalidade, quantas pessoas morreram naquele lugar durante o ano. E o crescimento vegetativo, que é a diferença, você diminui, você faz a conta, subtrai nascimento por morte e vê quantas pessoas realmente tem naquele lugar. É o crescimento vegetativo, certo? É a diferença entre a natalidade e a mortalidade. E tem outras taxas também, mortalidade infantil, taxa de expectativa de vida. A gente vai começar a estudar pirâmides etárias. Então, o que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária é isso que vocês estão vendo aí.
Ela pega todos os dados demográficos e coloca nesse gráfico, tá certo? A pirâmide etária, basicamente, ela tá dizendo o seguinte: de baixo para cima, ela vai ter idades. Então, embaixo vão ser as crianças, jovens, no meio, os adultos e em cima, os idosos. Do lado esquerdo vão ser os homens e do lado direito vão ser as mulheres. Sempre vai ser assim, certo? E essa pirâmide etária, ela vai dizer mais ou menos como é a estrutura da população de um lugar. Aqui é crescimento vegetativo, para a gente entender novamente que crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, para a gente entender quantas pessoas realmente estão vivendo naquele lugar e ver se o país ou a cidade está realmente crescendo ou se ela está diminuindo, certo? As pirâmides etárias, elas podem ser de 3 tipos, que nem a gente está vendo aqui. Elas podem ser uma pirâmide idosa, uma pirâmide adulta e uma pirâmide jovem. Então, a primeira pirâmide que a gente está vendo é uma pirâmide jovem, certo? Vamos só recapitular. Embaixo, essa parte azul significam os jovens. No meio são os adultos e em cima, a parte laranja, são os idosos. Do lado esquerdo são os homens, do lado direito são as mulheres que vivem naquele país ou cidade. Aí, a primeira pirâmide é uma pirâmide jovem. Por que ela é uma pirâmide jovem? Porque ela tem mais jovens na base do que idosos. Significa que aquele lugar tem uma taxa de natalidade muito alta. Tem mais jovens do que idosos. Ou seja, a expectativa de vida está baixa e o número de idosos... tentar dar um zoom. Não tem como. Essa primeira aqui, tá certo? Ela tem um número de idosos menores e a expectativa de vida é baixa. Já essa do meio é uma pirâmide etária adulta. Por que ela é uma pirâmide etária adulta? É de um país que está em crescimento. Porque ela está quase toda por igual. Então, ela vai ter um número de idosos em crescente e um número de jovens diminuindo. Já a última pirâmide, essa que a gente está vendo por último, é uma pirâmide etária idosa. Por que é uma pirâmide etária idosa? É de um país desenvolvido. Ela vai ter que ser quase toda por igual. Ela vai ter uma taxa de expectativa de vida alta. Ela vai ter um número de natalidade parecido com o número de expectativa de vida, certo? Ou seja, ela é uma pirâmide igualitária. Espero que vocês estejam entendendo bem isso aí. Aqui nós temos, para ver mais ou menos a diferença, a pirâmide da África e a pirâmide da Europa, de 2006. A pirâmide da África, que é um país subdesenvolvido, e a pirâmide da Europa, que é um país desenvolvido. A África, você pode ver a base muito larga, ou seja, tem uma taxa de natalidade muito alta, muitos jovens, e lá em cima o topo bem pequenininho, ou seja, poucos idosos, ou seja, ela vai ter expectativa de vida baixa. Os idosos morrem jovens. Por isso que ela é uma pirâmide subdesenvolvida. Já na Europa, que é um país desenvolvido, você vê uma pirâmide quase toda por igual. Você vê que a expectativa de vida é alta, muitos idosos, e você vê que a taxa de natalidade é baixa, se comparada à África, né? É uma expectativa de vida alta, taxa de natalidade menor e uma pirâmide quase toda por igual. Ou seja, são taxas mais parecidas, né? A taxa de natalidade... Geralmente, países desenvolvidos vão ter uma taxa de natalidade menor, poucos nascimentos e uma expectativa de vida alta. E países subdesenvolvidos vão ter uma taxa de natalidade muito alta e uma expectativa de vida baixa. Aqui a gente vê mais ou menos uma projeção do que seria a pirâmide etária brasileira em 2013, em 2040, em 2060. O Brasil ele tem evoluído muito nos últimos 20 anos, certo? O Brasil ele está saindo de um país subdesenvolvido e crescendo, ele é um país emergente.
Ele está em desenvolvimento. Então, estima-se que o Brasil vai melhorar muito as taxas daqui a alguns anos. Para você ter ideia, nos últimos 20 anos, a taxa de natalidade do brasileiro diminuiu. Ou seja, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, diminuiu. E a taxa de expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então a gente faz as perguntas, né? Por que a taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, diminuiu? A taxa de fecundidade diminuiu porque o brasileiro, a mulher, está trabalhando fora de casa, a mulher está tomando anticoncepcionais, a mulher tem um custo de vida de criar um filho é muito alto nas cidades. Então, ela está tendo menos filhos do que antigamente. Então, a taxa de fecundidade está menor. Já a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Por que a expectativa de vida do brasileiro está maior? Porque tem mais acesso à saúde, a medicamentos, a saneamento básico, a vacinas. E isso aumentou a expectativa de vida do brasileiro. Então, as taxas demográficas brasileiras deram uma grande melhorada nos últimos 20 anos. Pirâmide etária brasileira entre 2012 e 2018, para a gente ver que ela está melhorando, né? O Brasil ele tem evoluído muito, pelo menos nos gráficos, as taxas têm melhorado bastante. Beijo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. E só recapitulando que aí no livro também, e na atividade, tem uma parte que pede o papel da mulher na sociedade. Porque no livro de vocês fala sobre isso. Para a gente entender e refletir que, embora hoje no Brasil a mulher seja a maioria da população brasileira, seja de mulheres, né? A mulher ela não tem ocupado um lugar no mercado de trabalho como merece. As mulheres elas têm os salários menores que os homens no mesmo cargo. A mulher ela ainda é discriminada por ser mulher, né? Então, muitas vezes, qual é o papel da mulher na sociedade? Embora a mulher tenha crescido tanto, embora a gente tenha conquistado tantos lugares, mas eu quero que vocês façam essa pesquisa e respondam essa questão mesmo, né? Quais os problemas que a mulher enfrenta no mercado de trabalho? Por que que a mulher, embora tenha as mesmas qualificações que os homens, às vezes recebe menos que o homem no mesmo cargo, né? E a mulher é a maioria da população brasileira, né? E ela enfrenta ainda um grande preconceito. Então, um cheiro pra vocês, saudades.